Todo mundo que vive no Rio de Janeiro conhece bem o barulho constante da cidade, buzinas, vozes nas ruas, o som de uma bola quicando no asfalto e o rádio de algum vizinho tocando samba ou funk no fundo. Mas há lugares onde o som parece se esconder. E foi exatamente em um desses cantos esquecidos pelo tempo, no bairro de Olaria, que um relato perturbador veio à tona. Não foi noticiado em jornais, não virou caso de polícia, mas ficou marcado na memória de quem viveu. Um jovem chamado Bruno, de 23 anos, estudante de engenharia e morador da região, jurou que nunca mais passaria por uma determinada rua depois do que viu numa noite aparentemente normal, mas que acabou se tornando o momento mais aterrador de sua vida. Bruno morava a apenas 3 quarteirões da estação de trem de Olaria. Seu costume era sair da faculdade à noite, descer na estação e caminhar até em casa. Era um percurso rápido, conhecido, e ele já sabia até os horários em que o comércio fechava e as luzes começavam a apagar. Era uma rotina segura, até aquela noite de quinta-feira em que ele percebeu algo diferente já ao sair do trem. As luzes da rua estavam mais fracas que o normal. Não era um apagão, mas sim uma espécie de névoa que parecia encobrir tudo, dificultando a visão. Bruno descreveu como se estivesse andando dentro de uma fotografia antiga, daquelas amareladas e esmaecidas. O som do trem se afastando ficou abafado muito rápido, e logo ele se viu andando numa rua em que cada passo parecia ecoar de maneira esquisita, como se ele estivesse sendo ouvido por algo que não via. Ao virar a esquina da rua Irapuá, uma rua estreita e ladeada por muros altos e casas antigas, Bruno notou uma figura parada no meio da calçada. Era um homem, ou pelo menos parecia ser. Estava de costas, com um casaco comprido e o que parecia ser um chapéu antigo. A figura não se movia, mesmo com a aproximação de Bruno. O mais estranho era que o som parecia ter sumido completamente. Ele não ouvia nem seus próprios passos. O ar estava pesado, e havia um cheiro levemente metálico no ar, como sangue ou ferrugem. Bruno sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas tentou manter a calma. Quando estava a cerca de 2 metros da figura, o homem simplesmente virou, mas não tinha rosto. Onde deveriam estar os olhos, o nariz e a boca, havia apenas uma superfície lisa e pálida. Como uma máscara de cera inacabada. Bruno travou. O medo foi tão paralisante que ele mal conseguiu respirar. O homem, ou o que quer que fosse, não fez nenhum movimento agressivo. Apenas virou-se completamente para ele, sem emitir som algum. Foi nesse momento que Bruno ouviu algo dentro da sua cabeça. Não foi uma voz audível, mas uma espécie de pensamento intrusivo, uma mensagem empurrada para dentro de sua mente: você me viu. Agora você vai lembrar. E naquele instante, o mundo ao redor pareceu girar. As luzes das casas piscaram, e Bruno caiu no chão, como se tivesse sido empurrado por uma força invisível. Quando abriu os olhos, estava sozinho. A figura havia desaparecido, mas algo dentro dele havia mudado para sempre. Os dias seguintes foram um pesadelo. Bruno começou a ter sonhos vívidos com um homem sem rosto, sempre parado no mesmo lugar, sempre observando. Mas não era só nos sonhos. Ele passou a vê-lo em reflexos de vitrines, em sombras projetadas por postes, até mesmo no espelho de casa. Nunca se mexia, nunca falava, mas estava lá, como uma lembrança que não queria ser esquecida. Bruno procurou ajuda psicológica. Contou seu relato para uma terapeuta que, de início, pensou em episódios de estresse ou transtorno de ansiedade. Mas após algumas semanas, a profissional entrou em contato com a família de Bruno para relatar que havia começado a ter sonhos com a mesma figura descrita por ele. A terapeuta abandonou o caso pouco tempo depois, pedindo para não ser mais contatada. A situação foi ficando insustentável. Bruno evitava espelhos, vitrines, janelas à noite. Parou de sair de casa. Os amigos se afastaram, a faculdade foi trancada, e a mãe passou a relatar que o filho falava sozinho, como se respondesse a alguém que não estava ali. O mais assustador aconteceu quando um primo de Bruno, que foi visitá-lo após meses de afastamento, tirou uma foto com ele no quintal da casa. Ao ver a imagem no celular, percebeu uma figura parada ao fundo, atrás de uma árvore, um homem de casaco escuro e rosto completamente liso. A foto foi apagada imediatamente, e o primo recusou-se a comentar o que viu. Bruno se mudou de casa pouco tempo depois. Segundo relatos, ele vive atualmente em Teresópolis, isolado e sem contato com ninguém da antiga vida no Rio. O mais curioso é que,
Desde então, outras pessoas que passaram pela rua Irapuá à noite relataram sensações semelhantes, perda momentânea de som, mudança no ar, e uma figura parada ao longe, que nunca se aproxima, mas também nunca some completamente. Uma moradora antiga do bairro relatou que essa rua já foi cenário de uma tragédia no início do século passado, quando um homem foi morto por engano durante uma operação policial e seu corpo ficou exposto por horas, sem identificação, até ser enterrado como indigente. Desde então, lendas urbanas sobre o homem que ninguém conhece começaram a circular entre os moradores mais antigos. Mas ninguém imaginava que ele ainda poderia ser visto, ou sentido, ou até ouvido, mesmo que apenas dentro da cabeça de quem teve o azar de cruzar com ele. Bruno não deu mais entrevistas nem deixou registros públicos do que viveu. Mas o relato foi documentado por um canal independente de YouTube em 2019, em um episódio que depois foi apagado misteriosamente. O criador do canal, que entrevistou a mãe de Bruno, relatou que começou a ter paralisias do sono frequentes e pesadelos tão intensos que decidiu remover todo o conteúdo ligado ao caso. Ele encerrou as atividades do canal pouco tempo depois, sem explicações. O vídeo original, segundo relatos de quem viu, mostrava a localização exata onde Bruno teria encontrado a figura, e durante a gravação, as câmeras falharam 3 vezes. O áudio sumia exatamente quando o nome Bruno era mencionado. Coincidência? Talvez. Mas para quem vive naquela região, a Rua Irapuá ganhou outro nome, a Rua do Esquecimento. E o mais perturbador é que, mesmo após sua mudança para outra cidade, Bruno relatou em uma carta deixada para sua mãe que ainda sonha com a figura. E, em seus próprios termos, ela está mais próxima a cada noite. Ele disse que sente como se tivesse sido marcado, como se fosse agora uma espécie de ponte entre mundos. Uma porta aberta. E que se algum dia desaparecer sem deixar vestígios, sua mãe deveria queimar todos os espelhos da casa e jamais olhar para o reflexo do próprio rosto depois das 3 da manhã. A carta foi guardada a 7 chaves, mas acabou sendo lida por um primo, que teria começado a ter os mesmos sonhos uma semana depois. O ciclo parece não ter fim. E a pergunta que fica é: quantos outros como o Bruno existem por aí, marcados pelo olhar de algo que sequer tem rosto? O segundo relato que recebemos não veio de um jovem da capital, mas de uma mulher de 47 anos chamada Maristela, professora aposentada, nascida e criada em Petrópolis. O que ela viveu começou de forma tão sutil que ninguém ao redor acreditou no início. Mas com o passar do tempo, a normalidade foi se desfazendo diante dos olhos dela, até não sobrar mais nada do que antes era considerado real. A história de Maristela envolve uma antiga casa de família, localizada na Estrada do Rochedo, uma rota conhecida por suas curvas fechadas, cercada de mata nativa, longe do centro urbano. A residência havia sido construída pelo bisavô dela, ainda no fim do século XIX, com arquitetura colonial e estrutura de madeira de lei. Ficou décadas fechada, até ser herdada por ela após o falecimento do último parente direto. E foi lá que tudo começou. Maristela decidiu se mudar para a casa em busca de paz e isolamento. Depois de uma vida inteira lecionando em escolas públicas da capital e cuidando da mãe doente, tudo o que ela queria era tranquilidade. Logo nos primeiros dias, ela se encantou com o som dos pássaros, o cheiro da mata úmida e o silêncio reconfortante da serra. Mas esse silêncio logo começaria a soar estranho. Primeiro foram os relógios da casa. Havia pelo menos 3 deles, um antigo de parede, um de bolso herdado do bisavô e um digital trazido por ela. Todos começaram a apresentar atrasos ou adiantamentos, mas nunca sincronizados. Ela ajustava um, e o outro disparava sozinho. À noite, ouviu o tic-tac do relógio de parede mesmo após retirá-lo da parede e guardar no armário. Jurava que ele estava funcionando dentro do armário fechado. Mas ao abrir, ele continuava sem pilha. Depois, vieram os lapsos de tempo. Maristela preparava o almoço e, quando piscava, já era noite. Certa vez, decidiu testar, colocou água para ferver, ligou o cronômetro do celular e sentou-se à mesa com um livro. Quando ergueu os olhos, o cronômetro marcava 2 minutos, mas a água já havia secado e a panela estava queimada. A geladeira congelava alimentos e depois os descongelava em questão de horas. O rádio antigo, que ela nunca ligou, tocava sozinho por poucos segundos, sempre na mesma frequência, uma voz masculina sussurrando o que parecia ser um nome, Irene. Não havia nenhuma Irene em sua família. Pelo menos, era o que ela pensava. Determinada a entender o que estava acontecendo, Maristela começou a fuçar papéis antigos no sótão da casa.
Encontrou cartas, fotos em preto e branco, cadernos de receitas e um diário velho, de capa de couro rachada. O diário era de sua bisavó, que ela nunca conheceu. E nas páginas manchadas, um nome se repetia diversas vezes: Irene. Uma irmã mais nova da bisavó, que, segundo as anotações, havia desaparecido na mata aos 12 anos e nunca mais foi encontrada. Ninguém falava dela. Maristela ligou para o primo mais velho, que confirmou que essa história existia, mas havia sido varrida para debaixo do tapete pela família. Disseram que Irene tinha problemas mentais e que, na época, era vergonha social. Mas o que Maristela começou a perceber era que Irene talvez nunca tivesse deixado a casa. As manifestações ficaram mais intensas. As portas batiam sozinhas, sempre por volta das 3h13 da manhã. Os espelhos da casa começaram a apresentar reflexos com segundos de atraso, como se mostrassem o que aconteceu um instante antes. Maristela jura ter visto a si mesma dormindo no sofá mesmo estando de pé em frente ao espelho. Começou a ouvir passos durante a noite, risadas infantis muito próximas da janela, e até vultos que se deslocavam pelo jardim. Mas o mais apavorante foi quando, numa manhã aparentemente comum, ela acordou e não reconheceu mais a casa. Os móveis estavam em posições diferentes, a cozinha parecia menor e os quadros na parede mostravam pessoas com rostos borrados. Maristela entrou em pânico. Pegou o celular, ligou para o primo novamente, mas a ligação caiu. Olhou para o calendário do telefone e ele marcava o ano de 1974. Ela achou que estava enlouquecendo. Saiu da casa correndo e foi até a estrada. Lá, tudo parecia normal. O som dos carros, o clima da serra, até um casal de ciclistas passou por ela. Mas ao retornar para casa, tudo voltou a parecer errado. Era como se a casa estivesse em outro tempo. E isso se repetiu por dias. Maristela começou a anotar tudo, criar registros, fotografar cômodos e criar rotinas para tentar controlar o ambiente. Mas a casa reagia. Certa vez, todas as fotos do celular desapareceram e, em seu lugar, surgiram imagens antigas da mesma casa, com pessoas que ela não conhecia. Em uma das fotos, havia uma menina de vestido branco, de costas, parada na porta do sótão. Ao ampliar a imagem, Maristela percebeu que a menina parecia estar flutuando. Desesperada, ela chamou um historiador da cidade, que tinha experiência em registros de propriedades antigas. O homem visitou a casa e confirmou que, nos registros originais da prefeitura, constava uma denúncia antiga de desaparecimento no local, uma menina chamada Irene, desaparecida em 1921, com suspeita de ter sido levada por um eremita que vivia na mata. Mas o corpo nunca foi encontrado, e o tal homem morreu pouco tempo depois, sem jamais confessar nada. O historiador alertou Maristela que existiam lendas locais sobre uma menina que não cresceu, vista nos arredores de casas antigas, sempre acompanhada de distúrbios temporais e perda de memória por parte dos moradores. O termo usado nas lendas era tempo costurado, como se aquela entidade remendasse as lembranças de quem vive ali, criando buracos na realidade. A partir desse momento, Maristela parou de tentar lutar contra o que estava acontecendo e começou a registrar os eventos como se fossem parte de um estudo. Ela manteve câmeras gravando durante a noite, instalou sensores de movimento e usou 3 despertadores com horários diferentes para se orientar. Mas nada funcionava como deveria. As gravações sempre paravam por volta das 3h13. Os sensores de movimento se ativavam em locais onde não havia nada. E os relógios, em certo momento, todos marcaram o mesmo horário, mesmo desligados, 3h13. Nesse ponto, ela percebeu que a casa não era apenas assombrada. Ela era viva. E Irene, ou o que sobrou dela, havia se tornado parte da estrutura da casa. Uma presença presa entre o tempo e a matéria. O clímax aconteceu quando Maristela recebeu a visita de uma amiga de infância, Lúcia. A amiga, cética e brincalhona, riu das histórias, achando que Maristela estava estressada. Dormiu lá numa noite, sem incidentes. Mas ao acordar, não lembrava de nada. Não reconhecia Maristela. Achava que ainda estava na adolescência. Chorava, gritava, dizia que queria ir para casa. Maristela a levou de volta para o centro, e depois disso, nunca mais conseguiu contato com ela. O número foi desativado, a casa estava à venda, e os vizinhos disseram que a tal mulher havia se mudado há anos e estava internada em uma clínica de repouso. Maristela visitou o local. Lúcia estava lá. Mas não a reconheceu.
A ficha da clínica dizia que ela havia sido encontrada em estado de confusão mental perto da estrada do Rochedo, sem número documentos, e que dizia ter sido puxada para o passado. Esse foi o ponto de ruptura para Maristela. Ela decidiu abandonar a casa. Hoje vive em um pequeno apartamento no centro de Petrópolis e diz que, até hoje, sonha com o relógio marcando 3h13. Ela não vendeu a casa. Não consegue. Algo parece prender sua história àquele lugar. E ela teme que, ao vender, possa estar transferindo a maldição para outra pessoa. O diário da bisavó ainda está com ela. E em uma das últimas páginas, uma anotação surgiu que, segundo ela, não estava lá antes. A letra é diferente e diz apenas: ela ainda está brincando. Nunca parou. Desde então, Maristela dorme com todas as luzes acesas. E nunca mais chegou perto de um relógio antigo. A cidade do Rio de Janeiro é conhecida por sua beleza e caos em igual medida. Mas entre os becos e vielas do Complexo do Alemão, onde a vida pulsa intensa dia e noite, há histórias que não circulam pelas redes sociais nem são contadas nos jornais. São relatos sussurrados entre vizinhos, partilhados em voz baixa, sempre com a recomendação de não mexer com o que está quieto. Foi desse cenário que surgiu o relato de Josimar, um pedreiro de 41 anos, morador da localidade conhecida como Fazendinha. Sua história começou numa noite chuvosa de março, quando ele escutou pela primeira vez uma voz vinda de dentro da parede do quarto. Josimar era um homem cético. Pai de 2 filhos, trabalhador, vivia com a esposa em uma casa simples construída com o suor de mais de 10 anos de esforço. A casa tinha 2 quartos, sala e cozinha conjugada, banheiro nos fundos e uma laje onde ele planejava construir mais um andar. Não era luxo, mas era orgulho dele. Naquela noite, depois de um dia pesado de trabalho, Josimar deitou para dormir. A esposa e os filhos estavam na casa da sogra, dormindo lá por causa da chuva forte. E foi no silêncio daquela madrugada, com os trovões se afastando aos poucos, que ele escutou uma voz fraca. Um sussurro grave, que parecia vir de dentro da parede. Disse apenas uma palavra: acorda. Ele se levantou no susto, acendeu a luz e olhou ao redor. Nada. Olhou para o relógio, 2h58 da manhã. Pensou que podia ser sonho, alucinação auditiva, talvez o cansaço. Mas ao deitar novamente, escutou de novo. Dessa vez, a voz parecia mais próxima. E disse seu nome. Josimar. Foi como se alguém estivesse do outro lado da parede, quase colado, falando com firmeza e raiva. Ele levantou novamente, encostou o ouvido na parede e não ouviu mais nada. Na manhã seguinte, decidiu esquecer. Não contou para ninguém. Mas as noites seguintes trariam algo que ele jamais imaginaria. As vozes voltaram. Sempre entre 2h53 e 10 da manhã. Sempre começando com sussurros, depois frases mais longas. Você não devia estar aqui. Isso não é seu. Ela está dentro. As frases não faziam sentido algum, mas mexiam com a mente de Josimar. Ele começou a dormir mal, perdeu o apetite, e com poucos dias, a esposa notou que ele estava mais calado, nervoso. Quando finalmente contou o que vinha acontecendo, ela riu, achando que ele estava cansado. Mas aceitou dormir com ele na noite seguinte. E foi quando tudo ficou pior. Naquela noite, por volta das 3h03, a esposa acordou gritando. Disse que havia sonhado que estava presa dentro da parede, vendo Josimar dormir, mas sem conseguir gritar por ajuda. Ele tentou acalmá-la, disse que talvez tivesse absorvido o que ele contou. Mas então, enquanto a consolava, os dois ouviram uma batida seca vindo do interior da parede, atrás da cama. 3 batidas, espaçadas, fortes. Eles se levantaram e saíram do quarto, indo dormir na sala. No dia seguinte, Josimar decidiu abrir a parede. Quebrou parte do reboco, retirou alguns tijolos, e encontrou algo que o deixou gelado. Dentro da parede, havia um buraco pequeno, como uma cova. E dentro dele, enrolado em um pano sujo e ressecado, havia um objeto de madeira, uma espécie de escultura rudimentar, de formato humanoide, sem rosto, com fios de cabelo real amarrados ao redor. Junto a isso, uma moeda antiga e uma pequena tira de papel com símbolos que Josimar não reconheceu. Levaram o material para fora e queimaram. Jogaram sal grosso no local, rezaram. Mas na noite seguinte, a voz voltou. E dessa vez, não sussurrou.
Ela gritou. Um grito grave, que fez as paredes tremerem. O filho mais novo de Josimar teve uma convulsão naquela noite e precisou ser internado. O que se seguiu foram semanas de tormento. Objetos mudavam de lugar sozinhos. Rachaduras surgiram nas paredes recém-rebocadas. O som de alguém arranhando o concreto vinha dos cantos da casa. A família passou a dormir na casa da sogra. Josimar, orgulhoso, insistia em voltar à sua casa todos os dias. Mas cada vez que passava a noite lá, saía com mais olheiras, mais confuso. Em uma madrugada, ligou para a esposa chorando, dizendo que ela estava do outro lado e que ela estava esperando abrir outra parede. A situação chamou a atenção de um vizinho mais velho, conhecido como seu Ademir, um homem calado, mas muito respeitado na região. Quando soube do que estava acontecendo, pediu para visitar a casa. Ao entrar no quarto, ficou em silêncio por quase 5 minutos, parado, com os olhos fechados. Depois, disse: "Isso aqui não é novo. Tem coisa enterrada aqui desde antes da favela ser favela." Contou que, nos anos 50, antes da urbanização da área, havia um terreiro clandestino onde, segundo ele, uma mulher teria feito um ritual de aprisionamento de espírito, para prender a alma de um homem que a havia traído. Segundo a lenda, ela queria que ele ficasse para sempre com ela, mesmo que fosse morto. Seu Ademir disse que aquela casa havia sido construída sobre o lugar do terreiro. E que, provavelmente, o que Josimar encontrou era um dos selos de contenção, que ele rompeu ao remover da parede. A entidade agora estava solta. E com raiva. Ademir recomendou uma limpeza espiritual urgente. Trouxe uma mulher chamada Dona Nélia, especialista em benzimentos e limpezas de casas antigas. Durante o ritual, ela desmaiou. Quando acordou, disse que havia algo agarrado à estrutura da casa. Não era um espírito humano. Era algo parasitário. E estava se alimentando do medo. Ela fez selamentos nos 4 cantos da casa, acendeu velas, usou água benta e defumação. E disse que Josimar não deveria mais dormir ali por pelo menos 7 dias. Josimar seguiu as instruções. A família ficou fora, e durante esse período, a casa ficou em silêncio. Mas na 8ª noite, ele voltou. Queria provar a si mesmo que havia vencido o medo. Dormiu no quarto, sozinho. Às 2h59, acordou com a sensação de que havia alguém sentado sobre seu peito. Não conseguia respirar. Não conseguia se mover. Ouviu passos ao redor da cama. E então, uma voz, clara como se estivesse do lado do ouvido: "Você abriu. Agora você é meu." Acordou gritando, com sangue saindo do nariz. A partir desse dia, nunca mais voltou a dormir na casa. Hoje, a casa está fechada. Quem passa por ela nota que todas as janelas estão lacradas com tábuas e que há marcas de queimaduras na porta dos fundos. Ninguém mais fala no assunto, mas a história corre em voz baixa entre os vizinhos. Alguns dizem que ainda é possível ouvir batidas dentro da parede. Outros juram que, durante a madrugada, uma figura sem rosto aparece na janela, apenas olhando. Josimar e a família se mudaram para Campo Grande. Ele largou o trabalho na obra, hoje vive de bicos. A esposa não fala mais do assunto, e os filhos frequentam acompanhamento psicológico. O que ficou na parede daquela casa permanece um mistério. Mas quem escutou a voz diz que nunca mais conseguiu se sentir sozinho, mesmo quando está. Há quem diga que entidades assim não são fantasmas, mas fragmentos de algo muito mais antigo, que se infiltram em locais onde há dor, luto e raiva. E que, uma vez libertos, se ligam a pessoas específicas. E que, por mais que a pessoa mude de casa, de cidade, de vida, a entidade vai com ela. A vila de pescadores situada na costa do Rio de Janeiro sempre foi um lugar onde a natureza dita as regras, onde a vida dos moradores é profundamente marcada pelo ritmo do mar e pela tradição passada de geração em geração. As manhãs começam com o canto das gaivotas e o cheiro salgado que invade as ruas estreitas de terra batida, enquanto os barcos descansam ancorados, esperando o próximo momento de sair em busca do sustento. Porém, por trás dessa tranquilidade aparente, uma série de eventos misteriosos tem aterrorizado os habitantes, fazendo com que o silêncio e o medo se tornem partes constantes da rotina local. Antônio, um pescador experiente com quase 6 décadas de vida dedicada às águas, é uma das figuras centrais dessa história.
Homem de poucas palavras e muita história, ele sempre respeitou as lendas locais, aquelas histórias que os mais velhos contam ao redor da fogueira, sobre seres e forças que habitam o mar, histórias que muitos descartavam como superstição, até que a realidade começou a mostrar um lado mais sombrio e assustador. Naquela fatídica noite de março, quando a névoa começou a se formar de forma quase mágica, envolvendo o barco e apagando as estrelas do céu, Antônio e seus companheiros foram engolidos por um fenômeno que ultrapassava qualquer explicação racional. O silêncio absoluto que tomou conta do ambiente era desconcertante, como se o tempo tivesse parado e a natureza inteira estivesse em suspensão. Foi nesse instante que uma canção começou a se fazer ouvir, não uma música comum, mas uma melodia triste e hipnótica, ao mesmo tempo suave e perturbadora, que parecia brotar das profundezas do próprio mar e, simultaneamente, ecoar dentro da mente dos pescadores. A melodia invadia cada fibra do corpo de Antônio, fazendo-o sentir um torpor crescente, uma vontade incontrolável de se render ao sono e ao desconhecido. Enquanto isso, das águas escuras emergia uma figura feminina, etérea e luminosa, de pele pálida e cabelos longos e esvoaçantes que dançavam com o movimento das ondas. Seus olhos, de um verde intenso e sobrenatural, brilhavam na penumbra, fixando-se nos pescadores com uma mistura de tristeza e ameaça silenciosa. Era Yara, a temida irmã das águas da mitologia local, uma entidade que, segundo a lenda, atrai homens para as profundezas do oceano, onde ficam presos para sempre, perdidos entre o mundo dos vivos e o desconhecido. As redes começaram a se mover por vontade própria, como se mãos invisíveis as puxassem para baixo, enquanto o barco balançava violentamente, ameaçando virar a qualquer instante. A névoa se tornou ainda mais espessa, um manto que ocultava tudo e todos, isolando Antônio e seus companheiros em uma cápsula de terror e desespero. O frio cortante subiu pela espinha dos homens, e o tempo pareceu se dilatar, como se estivessem presos em um momento eterno entre o mundo real e uma dimensão onde a lógica e a razão não tinham mais lugar. A entidade cantava, sua voz ecoando entre as ondas e nas profundezas da mente dos pescadores, um convite irresistível para se entregarem ao mar e àquele destino incerto. Quando finalmente a névoa começou a se dissipar, a figura desapareceu nas profundezas, deixando para trás um silêncio pesado e uma sensação de vazio e perda. O barco, longe de sua rota habitual, flutuava agora em águas desconhecidas, com os homens assustados e confusos, tentando entender o que havia acontecido. De volta à vila, a notícia do ocorrido se espalhou rapidamente, mas os moradores evitavam falar abertamente sobre o episódio, com medo de atrair a atenção da entidade ou de serem tomados pelo mesmo destino. Porém, logo começaram a surgir relatos de desaparecimentos inexplicáveis, de redes que sumiam misteriosamente, de vozes sussurrantes que invadiam as casas durante as noites mais escuras, e de barulhos subaquáticos que perturbavam o sono dos moradores. Jovens que deveriam seguir a tradição da pesca começaram a recusar o ofício, e famílias inteiras optaram por deixar o local em busca de segurança e paz. Antônio, apesar do medo que se instalou, continuou a enfrentar o mar durante o dia, mas jamais à noite. Ele sentia a presença da Yara, uma sombra constante que o observava, esperando o momento certo para agir novamente. A vila, que antes era um local de comunhão entre o homem e a natureza, agora vivia sob um manto de medo silencioso, onde histórias assustadoras eram sussurradas como advertências para que ninguém ousasse desafiar o desconhecido. Tentativas de proteção foram feitas, rezas, oferendas ao mar, rituais antigos tentados pelos mais velhos, mas nada parecia deter a influência crescente da entidade. A cada lua nova, o mar parecia cobrar sua parte, levando uma nova vítima para as profundezas, perpetuando um ciclo de desaparecimentos e tragédias que alimentava o medo coletivo. A vila tornou-se um lugar onde passado e presente se confundem, onde a fronteira entre o real e o sobrenatural é tênue, e onde a Yara continua a cantar, aguardando pacientemente pela próxima alma. Além das aparições e desaparecimentos, fenômenos físicos começaram a ocorrer, redes amarradas sumiam misteriosamente, barcos apareciam danificados sem sinais de tempestades, equipamentos de pesca se moviam sozinhos e animais marinhos fugiam da costa, como se pressentissem o perigo crescente. As noites eram marcadas por silêncios perturbadores, quebrados apenas por sons indistintos e ecos distantes que aumentavam a sensação de isolamento e vulnerabilidade. Moradores relataram ter ouvido sons de passos na areia deserta, mesmo quando estavam sozinhos, e figuras fugidias vistas na penumbra das dunas. Alguns mais supersticiosos passaram a evitar a praia após o pôr do sol, evitando até mesmo olhar para o mar escuro e inquietante. A atmosfera carregada se refletia na saúde mental e emocional da comunidade, que viu um aumento nos casos de ansiedade, insônia e medo coletivo. Histórias paralelas começaram a emergir, relatos antigos que ressurgiram para explicar os acontecimentos atuais.
Contavam que, séculos atrás, aquela região foi palco de rituais indígenas e encontros com entidades da natureza, pactos antigos que protegiam a vila mas que, com o avanço do tempo e a mudança das crenças, foram esquecidos e desrespeitados. Alguns moradores acreditavam que a entidade da Yara fora despertada por essa quebra de equilíbrio, e agora buscava recuperar o que lhe fora tirado, de forma violenta e implacável. Antônio, em suas horas de reflexão, tentou registrar tudo o que acontecia, anotando em cadernos, gravando sons e fotografando os locais onde sentia a presença mais forte da entidade. Ele buscou a ajuda de especialistas em fenômenos paranormais e até mesmo de líderes religiosos, mas as respostas eram sempre vagas, e as soluções, temporárias. Nada parecia ser capaz de romper o ciclo ou proteger a vila da influência da Yara. A tensão culminou em um episódio que marcou para sempre a comunidade. Durante uma tempestade, um barco de pesca foi encontrado destruído na costa, sem sinais dos pescadores. Próximo ao local, foram vistas pegadas que desapareciam na água e uma figura luminosa nas ondas, cantando uma melodia triste que ecoava por toda a vila. O desaparecimento reacendeu o medo e a superstição, e muitos passaram a afirmar que a vila estava amaldiçoada, vítima de uma força antiga e implacável. Os líderes da vila convocaram uma reunião urgente para discutir o que poderia ser feito. Decidiram realizar um ritual coletivo, resgatando antigas tradições, buscando a proteção dos espíritos da natureza e da própria Yara, numa tentativa desesperada de apaziguar a entidade. Velas foram acesas, oferendas lançadas ao mar e cânticos entoados sob a luz das estrelas. Por alguns dias, o ambiente parecia mais calmo, mas o medo nunca desapareceu completamente. O relato de Antônio termina com um aviso sombrio, que o mar, embora belo e generoso, esconde profundezas e segredos que o homem jamais deveria tentar controlar ou compreender por completo. Que a Yara está sempre presente, pronta para reclamar seu lugar, e que o equilíbrio entre o homem e a natureza é frágil e deve ser respeitado a qualquer custo. Essa história, embora localizada numa pequena vila do litoral do Rio de Janeiro, é um lembrete poderoso do quanto o desconhecido pode estar mais próximo do que imaginamos, e do preço que se paga ao desafiar forças antigas e misteriosas. No coração do Rio de Janeiro, escondida entre bairros movimentados e esquecida pelo tempo, está a estação ferroviária de Engenho Novo, uma construção antiga, desativada há décadas e cercada de mistérios. A estação, que um dia foi ponto crucial para o transporte da cidade, hoje é um lugar evitado por moradores e curiosos, marcado pelo abandono, pelo som do vento que atravessa os trilhos enferrujados e pelo silêncio que parece esconder algo mais profundo. É neste cenário que começa o relato de Mariana, uma jovem jornalista que decidiu investigar as histórias que rondam a estação, impulsionada por relatos de moradores que juram ter visto sombras, ouvido vozes e sentido presenças inexplicáveis no local. Mariana sempre foi fascinada por lugares com histórias não contadas, mas o que encontrou em Engenho Novo ultrapassou suas expectativas. A primeira visita foi durante o dia, onde pôde sentir a decadência da estação, paredes pichadas, bancos quebrados, trilhos corroídos pelo tempo. Mas foi à noite, quando o lugar se transformava num labirinto de sombras e ecos, que ela realmente experimentou o que moradores alertavam. Na escuridão, sons de passos, murmúrios distantes e uma sensação constante de estar sendo observada criavam um clima de tensão quase palpável. Durante as investigações, Mariana descobriu que a estação tinha uma história marcada por tragédias, acidentes, desaparecimentos e histórias de pessoas que jamais foram encontradas. As lendas falavam de um homem sem rosto, uma entidade que assombrava os trilhos, aparecendo para aqueles que ousavam ficar sozinhos no local após o anoitecer. Segundo relatos, esse homem sem rosto não falava, mas sua presença provocava um medo tão intenso que fazia o coração acelerar e as pernas tremerem, paralisando suas vítimas. Em uma de suas visitas noturnas, Mariana decidiu gravar suas experiências, caminhando pelos corredores escuros, com uma lanterna na mão e o coração acelerado. O som dos seus passos ecoava entre as paredes, mas logo ela percebeu que não estava sozinha. Um sussurro quase inaudível chamou seu nome, vindo de um dos túneis abandonados. Ela avançou, tentando localizar a origem do som, quando sentiu um arrepio percorrer sua espinha, como se algo invisível tocasse sua pele. A câmera começou a captar interferências, imagens borradas e um frio intenso tomou conta do ambiente. Mariana relatou ter visto, por breves segundos, uma figura alta, vestida de preto, sem rosto, parada ao final do túnel, observando-a silenciosamente. Ela tentou se mover, mas suas pernas pareciam de chumbo, como se estivesse presa por uma força desconhecida. Conseguindo se libertar do transe, correu para fora da estação, sentindo que havia escapado por pouco de algo que não poderia explicar.
Essa experiência a marcou profundamente e a motivou a continuar sua investigação, mesmo sabendo dos riscos. Outros moradores também confirmaram avistamentos semelhantes. Alguns afirmavam que a entidade perambulava pelos trilhos, principalmente em noites sem lua, e que sua presença indicava uma alma perdida, um aviso de que algo terrível havia acontecido ali e que ainda não encontrava descanso. Histórias de desaparecimentos de jovens que exploravam a estação abandonada tornaram-se comuns, aumentando o medo e a reputação do local como um ponto de inquietação espiritual. A estação, assim, tornou-se um símbolo de mistérios não resolvidos, um espaço onde passado e presente se chocam, e onde o sobrenatural se manifesta de maneira inexplicável e assustadora. Mariana decidiu publicar suas descobertas, mas alertou seus leitores e seguidores sobre o perigo de se aproximar daquele lugar sem o devido preparo, pois, segundo ela, o homem sem rosto ainda vigia os trilhos, esperando por novas vítimas para juntar ao seu silêncio eterno. Este relato, como os anteriores, deixa uma pergunta no ar: o que realmente acontece na estação de Engenho Novo? Seriam apenas histórias para assustar curiosos, ou algo muito mais sombrio está à espreita, à espera dos próximos que ousarem cruzar os trilhos abandonados?